Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, celebramos finalmente a maravilhosa festa de Nicolau, a Virgem Mira e Lícia, Taumaturgo. Este maravilhoso santo, a Santa Igreja, honra, como nós ontem na vigília, nas vésperas, nas matinas, vimos aqueles maravilhosos hinos e louvações que são dirigidas especialmente a Nicolau. E podemos ver os infinitos trabalhos discursos eloquentes, curas, o ressuscitado dos mortos, filantropia, todas as maravilhosas maravilhas realizadas pelo próprio São Nicolau, a Virgem Mira. Mas todos os santos para a Igreja louva de maneira especial, com hinos especiais. Entretanto, o próprio tropário da festa para o São Nicolau, a Virgem Mira, nos diz que para nós ele é como uma regra de fé. E quem podemos imaginar como uma regra de fé? O que elogio mais poderíamos dar a um santo do que iniciar o seu louvor dizendo que ele é uma regra de fé? Logo em seguida também diz que é uma imagem de mansidão, também um modelo de temperança, ou seja, de abstinência e toda a moderação. E todos esses hinos maravilhosos a Igreja destina para São Nicolau, a Virgem Mira e Lícia. Em nossa pequena missão temos pelo menos um Nicolau, ou seja, pelo menos sempre brincamos, toda a igreja deve ter pelo menos um Nicolau, porque qual é o lugar da terra que não possui um monastério, uma paróquia que não tenha dedicação a São Nicolau? Em tempos antigos era difícil que viajássemos a um vilarejo de algum país ortodoxo que não tivesse não só uma, mas às vezes inúmeras, 10, 15, 20 igrejas dedicadas a São Nicolau. E aqui, graças a Deus, não temos, infelizmente, não temos ainda a graça de termos no Brasil, sob o nosso sino, uma igreja dedicada a São Nicolau, ainda que existam outras igrejas ortodoxas ao longo do Brasil dedicadas a São Nicolau. Mas na nossa paróquia temos um pequeno Nicolau, e hoje celebramos o onomástico dele, assim que temos um grande intercessor diante de nós, através do pequeno Nicolau. E, portanto, quando nós trazemos à tona esses elogios maravilhosos de São Nicolau, nos perguntamos, a igreja louva todo o santo de maneira especial, como eu dizia, mas para São Nicolau parece que ela queria nos ensinar que ele devia ser louvado de uma maneira mais especial. Isso significa que poucos santos têm o privilégio de Nicolau. São Nicolau foi dado o privilégio de ter um dia na semana dedicado a ele, para todas as semanas do ano. E ininterruptamente, todas as quinta-feiras são dedicadas a São Nicolau. Ou seja, aqueles que possuem esse santo por onomástico, todas as quinta-feiras também comemoram o seu próprio santo, de certa maneira. Somente a São João Batista e a Teotocos foi dado também um dia especial para eles. Por exemplo, até os arcanjos, anjos, são as santas potestades, principados, dominações, autoridades, arcanjos e anjos, eles possuem um dia também para eles, mas não é comemorado um dia especial. Comemora-se como coletivo. Todas as segundas-feiras são destinadas aos poderes celestiais. Também as quartas e sextas são dedicadas, além de quarta, à traição de Judas, em comemoração à traição do Senhor, e em sexta-feira, a sua paixão. Todos os mártires são comemorados às quartas e sextas, mas não um mártir especial, os mártires. Agora, para Nicolau, todas as quintas-feiras são dedicadas a São Nicolau, a Virgem Mira e Lícia, juntamente com todos os santos apóstolos. E isso, por aí, a Santa Igreja já nos mostra qual é o calibre, qual é a envergadura espiritual desse santo. Além disso, além de possuir esta maravilhosa prerrogativa, que somente é destinada à alma de Deus e a São João Batista, o precursor, São Nicolau é chamado para nós de um modelo, um exemplo de mansidão. E aqui eu queria vos trazer a seguinte questão. São Nicolau recebeu a graça de ter um dia dedicado a si. Porque quando foram analisar a vida dele, ele seguiu um exemplo máximo, um modelo daquilo que era a própria perfeição da mansidão. E quem é a própria perfeição em si mesmo? Como podemos definir a própria perfeição da mansidão em si mesmo? O próprio nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Ele mesmo disse a seus fiéis, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde após mim e recebereis alívio para as vossas aflições, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para adquirir, portanto, a semelhança com o nosso Cristo, existem vários caminhos, várias maneiras. Primeiro, podemos pensar como um homem está no seu estado natural, que chama-se a virtude. A virtude não é um estado para os santos. Os santos se baseiam na virtude para alcançar, como que é o primeiro degrau para um trampolim,
para que, pisando na virtude, possam pular para a santidade. Mas a virtude é o estado natural do homem. Ninguém deve se orgulhar por ser virtuoso. Assim como nós não precisamos de aplausos por comer, beber ou dormir quando estamos cansados, comer quando estamos com fome, beber quando estamos com sede, ninguém deve dizer parabéns porque fizesse tais coisas, porque são naturais para nós. Assim também a virtude é o estado natural do homem. Quando ele não está em virtude é porque ele está em um estado inferior, contranatural sobre a natureza. Um estado que nossos santos padres chamam de estado demoníaco. Entretanto, São Nicolau não só adquiriu a virtude, mas São Nicolau adquiriu até mesmo a perfeita comunhão com Deus, ao ponto de ele mesmo em sua vida ser considerado, como diz o Troparão, regra de fé, uma imagem, um modelo, um tipo para nós de mansidão. A quem a igreja pode definir assim? Claro, depois esse Tropario inspirou que todos os grandes hierarcas e bispos de grande proeminência eles recebem o mesmo Tropario de São Nicolau, mas aí ele foi composto especialmente esse cânon, essa maneira de ver uma pessoa que recebeu o dom, após cooperar com a graça de Deus, o dom de ser um ícone de perfeição da mansidão. E o ícone de perfeição de mansidão é o próprio nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. O que nós queremos dizer é que São Nicolau adquiriu tamanha perfeição com o próprio Deus, sendo um ícone, um modelo do próprio protótipo, que é o próprio Deus homem, que ele recebeu, portanto, a proeminência de ser colocado como tanto modelo de mansidão era, que foi elevado à categoria de ter um dia na semana dedicado a ele, todas as quintas-feiras, para vosotros, jueves. Por isso, é impressionante que, quando nós analisamos que São Nicolau, não é necessário aqui que eu enumere os infinitos milagres, onde viajava com os viajantes, curava os enfermos, navegava com os que navegavam, ressuscitava os mortos, dava de pão e comer aos famintos. Era consolo daqueles que estavam desesperados ao ponto de terem a vida completamente destruída, ao ponto de desespero físico, material ou psicológico. Até mesmo para aqueles que eram injustiçados na prisão e foram condenados certa vez de maneira injusta, São Nicolau correu, enquanto já estavam suas cabeças estendidas para 3 homens que estavam eram inocentes, mas haviam sido julgados de maneira muito severa para a pena de morte, quando o algoz estava para desferir o golpe e as cabeças já estendidas, São Nicolau, sem medo de perder suas mãos em nada, segurou a espada, dando o exemplo de alta mansidão, alto fervor em cuidar do seu rebanho e do seu povo. Portanto, ele seguiu os passos de Cristo e adquiriu uma tal semelhança com Cristo que é muito difícil imaginar. Todos, quando Nicolau vivia, pensavam que estavam diante do próprio Cristo em si mesmo, vivendo nele, por ele, através dele, realizando todos os milagres através dele. E não é necessário que adentremos todas as taumaturgias de São Nicolau. A biografia dele hoje está traduzida em português, em espanhol, em inglês. Vocês têm, ontem lemos na vigília os detalhes da biografia de São Nicolau. Mas ademais de seu detalhe geográfico sobre suas características como homem de Deus, queria vos trazer à tona, portanto, o que torna esse homem um ícone da Igreja Ortodoxa, um ícone do cristianismo primitivo. E isso se deu porque, além de várias características, como até o martírio, sabe, alguns historiadores dizem que até o crânio de São Nicolau era levemente amassado devido às perseguições de que ele passou quando era jovem, na época de Diocleciano. Quando Constantino o Grande entrou no concílio de Nicéia e beijava todos os ferimentos de todas aquelas pessoas, e bispos, hierarcas e padres, junto com os 318, que tinham todos os seus braços, membros com cicatrizes, alguns não tinham membros, propriamente dizendo, e outros, todavia, eram desprovidos até mesmo daquilo que era a visão. Alguns, no lugar dos olhos, tinham apenas um buraco devido aos algozes terem torturado. E São Constantino, quando reuniu o concílio de Nicéia e viu aqueles 318 padres reunidos, ele, antes de iniciar o conselho, sentiu do que todos os outros imperadores antes dele haviam feito, e ele começou, antes de proclamar o concílio, a beijar cada uma das feridas. A um ele beijava o cotoco da mão, a outros ele beijava o lugar onde um dia foi a órbita de um olho. E certamente São Nicolau deve ter beijado também suas feridas e cicatrizes, oriundas das perseguições de Diocleciano. E embora, portanto, não teve um fim como mártir propriamente, toda a sua vida foi um martírio. Toda a sua vida foi uma entrega e renúncia de si mesmo ao próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual ele tanto amava. Mas, como vos dizia, a mansidão é algo que se destaca acima de todas as características em São Nicolau. As suas obras de misericórdia baseadas na compaixão e mansidão.
E um homem com tanta mansidão, ao ponto de cuidar do rebanho, mais do que a si mesmo, nós vemos que, como se explicar? A nossa mente humana, a nossa mente pequena e tão racional, nós quando ouvimos que certas pessoas são tão mansas às vezes, e cheias de compaixão, mas às vezes nasce nelas uma ira, um certo rancor para com certas situações, a nossa mente pequena, que julga as pessoas, já aponta o dedo para que como se fossem pessoas que se contradizem em si mesmas e são paradoxais. Mas isso é fruto da nossa pequena mente. A nossa mente que pensa como um amor e uma maneira humana de ver as coisas. Assim também, em muitas vidas dos santos, às vezes eles pareciam pessoas contraditórias, às vezes eram tão mansos, equilibrados e carinhosos, e às vezes eram como feras. E não se entende. E a vida de São Nicolau, que hoje comemoramos, é o exemplo perfeito disso. Regra de fé, um modelo de mansidão. No entanto, como vocês sabem, certa vez, em uma das sessões do Concílio de Nicéia, Ário estava pregando diante de todos, e ele possuía um tipo de composição que ele fez como se fosse um tipo de modus próprio de Ário, pois se chamava Dária, o tipo de composição que ele fez para poder explicar como se deu a encarnação de Jesus Cristo, a qual ele rechaçava que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele compôs um tipo de cânticos e laudes, na qual, diante do concílio, ele cantava explicando em teologia falsa como se deu a encarnação do Filho de Deus. E por isso, naquele momento, todos estavam extasiados. Alguns estavam sendo seduzidos pelas blasfemas de Ário. E naquele momento, São Nicolau, um modelo de mansidão, levanta-se e desfere um tapa na orelha de Ário, de tal ponto que foi tão brutal o tapa que ele teve que imediatamente se calar. Imaginamos que isso era uma audácia diante da presença do imperador e dos seus conselheiros e toda a corte, e a punição para tal audácia diante do imperador era ser retirado imediatamente e ser levado para a prisão. E enquanto punição eclesiástica era ter o seu homofório removido, o que significava ser desprovido do ranking episcopal. E assim fizeram com Nicolau. Imediatamente saiu do concílio diretamente para a prisão. Entretanto, como vocês todos sabem, milagrosamente nessa mesma noite, vários bispos do concílio tiveram uma visão, onde o próprio Cristo aparecia para Nicolau dando o Evangelho e a Mãe de Deus dando o homofório, mostrando que ele mesmo havia sido escolhido pelo próprio Deus para ser um pastor e uma regra de fé. Logo, o seu comportamento não havia sido condenável a Deus, mas algo aí agradou a Deus. Esse zelo inflamado, esta ira e esse suposto rancor e ódio que aparentemente estava sendo percebido por São Nicolau. E aqui nos perguntamos, não é algo muito contraditório que um cristão às vezes seja tão manso? Mas analisemos a vida de nosso próprio Salvador e Deus, Jesus Cristo. Nosso Senhor, como vos disse, foi dito, vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. O profeta Isaías já dizia de nosso próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, como um cordeiro mudo ao matador. Que exemplo maior, mais de mansidão podemos dizer? É como um cordeiro mudo indo ao matador. E assim nosso Senhor foi sem gemidos, sem reclamações. Foi mudo até o fim e morte de cruz. Entretanto, mesmo nosso Salvador Jesus Cristo, como vocês sabem, quando entrou no templo, e aquela outra profecia também se cumpriu a respeito dele, eis que o zelo pela minha casa me consome. E ele desceu para si um chicote de cordas, e expulsou, primeiro esvaziou todos os cambistas e comerciantes do templo, não só purificando o templo de comércio, como também denunciando raça de víboras. E a linguagem do nosso Salvador para com os fariseus era muito pior do que para com prostitutas e cobradores de impostos. E então os expulsou com total severidade. E olhamos, acaso Deus pode se contradizer? Nosso próprio Senhor não se contradiz jamais, Ele é Deus, Ele é perfeito. E portanto o mesmo homem, Deus humilde, também se mostrou zeloso, pois o zelo pela tua casa me consome. E assim nosso Senhor, que era tão manso, mostrou também um zelo implacável para com a sem-vergonhice da falsa pregação de todos os escribas e judeus que tomaram o meu templo por comércio, fizeram de teu templo casa de comércio. Por isso, o zelo pela tua casa me consome. Se nosso Senhor aqui não se contradiz, é por zelo para proteger a santidade do templo, para proteger aquilo que é a defesa da fé, da correta vertente espiritual. E, além disso,
porque nosso Senhor estava protegendo o próprio povo daquela ignorância a qual os fariseus haviam submetido, e por amor aos próprios fariseus, que não adquirissem mais condenação para si, juntamente com todos aqueles falsos judeus de falsa fé, para que não atraíssem condenação a si mesmos, fazendo da templo do Senhor um modelo de comércio. Por isso, por amor à santidade, por amor à verdade, nosso Deus, que é humilde, também mostrou o seu zelo. Portanto, isso não é uma contradição. Há um contexto no qual o amor pela verdade, o amor pela santidade requer ira e violência. E intolerância também. E quando nós vamos voltar isso para a vida de São Nicolau, é a mesma coisa que se dá. Um modelo ícone de mansidão. No entanto, foi consumido pelo zelo, ao ponto de quando estava exposto àquelas blasfêmias diárias, que cantando em laudes, um tipo de tratado sobre como Deus havia encarnado sem ser Deus e homem uma vez, negando a divindade de Deus, que Cristo era Deus, São Nicolau, acendido em chamas por essa ira e esse rancor pela luta da verdade, desfere um golpe na orelha de Ana, o que o faz com que imediatamente se calasse. E nisso não é contradição. Vemos aí o amor e zelo pelo cânon, pela verdade, pela santidade da fé. Isso é o que se espera de todo cristão ortodoxo, de todo aquele que ame a verdade. Porque existe um tipo de mansidão que é real, mas existe um tipo de mansidão que é uma mansidão fruto de uma pessoa que está morta espiritualmente. E a pessoa que está morta espiritualmente, ela realmente nunca reage às heresias, às injustiças e também para tudo aquilo que é a blasfêmia para com a santidade. Se essa pessoa não reage, quando diante de si vê a negação da fé, a luta contra a verdade, explícita e abertamente, nesse momento, se essa pessoa não reage, não é inflamada com zelo, é porque ela é morta espiritualmente. E assim como existe uma mansidão, que é a mansidão virtuosa, fruto de um coração purificado, e existe a mansidão que é fruto de alguém que está morto espiritualmente, que nunca é covarde, está sempre, nada o pode chocar, assim como morto. Também, se nós o chutarmos ou quebrarmos a casa dele, ele não vai levantar dos mortos para nos se vingar de nós. Assim também uma pessoa que é morta espiritualmente tolera todas as blasfêmias e os ultrajes à santidade e à verdade. E é isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, que nós vemos especialmente nos tempos de hoje. E é por isso que o nosso discurso pode parecer um pouco, tanto politicamente, incorreto. Mas quem foi que disse que o cristianismo é para estar enquadrado diante dos paradoxos humanos? Afinal de contas, aqui não há nenhum paradoxo. A mesma fé capaz de dar mansidão a alguém que está se unindo a Cristo também irá acender o zelo. O zelo pela tua casa me consome. E a casa de Deus é a igreja tem suas regras, a igreja tem a sua fé doutrinal, a qual recebeu do próprio Cristo e depois dos apóstolos. E é óbvio que quando nós vemos que a verdade está em jogo, que a doutrina está sendo abalada, automaticamente, se nós temos alguma vida, suposta vida espiritual, nós vamos nos manifestar. E não será aí com mansidão, será com verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não tolera aquilo que é mentira, não tolera aquilo que é o ataque à verdade e à santidade da doutrina. Por isso chama-se santa doutrina, a santa tradição. E é esse o caso de São Nicolau. E é por isso que a Mãe de Deus apareceu em uma visão aos bispos, dando a ele o homofórum, e Cristo dando a ele o Evangelho. Assim como quando ele foi ser chamado para a vida de episcopal, e ele não queria de maneira alguma aceitar o episcopado, ele teve uma visão, na qual o próprio Cristo apareceu para ele, dando-lhe o Evangelho, e a Mãe de Deus, a Panagia, o seu homofórum. E por isso ele aceitou essa missão, a qual ele não queria jamais. O sonho dele era continuar na Terra Santa e por lugares como ele, recolhidos como eremita. E quando se peregrina na Terra Santa, se sabe em Belém, uma caverna onde São Nicolau viveu por uns anos quando ele se recolheu na Terra Santa e não queria jamais voltar para a sua terra natal para ser um prelado nem nada. Apenas por obediência à revelação divina, ele retornou à diocese de Mirelícia e aceitou ser sagrado bispo. É por isso que, meus queridos irmãos, que se nós compararmos isso que estou falando com, por exemplo, o século XX, o século XX mais do que nunca é um desafio para nós em relação ao que estou dizendo. Se nós analisarmos essas tais uniões ecumênicas que hoje ocorrem desde muitos anos, e quando me refiro a uniões ecumênicas, nós estamos referindo que apenas se reúnem nas congregações de cunho cristão. Há muitos anos, vocês sabem, que se reúne de tanto em tanto todos os credos, denominações e conferências pelo mundo, onde há a presença de judeus, de hindus, de muçulmanos e de todos os outros tipos de religião.
Então, né, nesses diálogos, há exposições daquilo que seria um diálogo comum da fé, ou um diálogo do amor, da paz, seja o que for. E muitas vezes, me lembro muito bem, que não faz muito tempo, certa vez um rabino judeu se levantou e disse perante aquela conferência todos os tipos de blasfêmias inaceitáveis para com nosso Senhor e para com nossa mãe, e a mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. E naquele encontro estavam presentes até mesmo supostos sucessores dos apóstolos. E o que eles fizeram? Conforme o rabino abertamente dizia que Cristo não era Deus, dizia blasfêmias abertas contra nosso Senhor e ao mesmo tempo também dizia blasfêmias abertas contra a própria mãe de Deus, que é nossa mãe. E acredito eu que vocês concordam que se escutamos blasfêmias contra a nossa própria mãe, é muito difícil que nos contenhamos e deixemos que alguém abertamente fale mal dela. Como pode ser que supostos sucessores dos apóstolos, em muitas dessas conferências ecumênicas, ao verem judeus blasfemando Cristo e a mãe de Deus, ficam calados? Há o famoso ditado de quem cala, consente. Por isso, nós estamos dizendo aqui que esperávamos que, por exemplo, esses supostos hierarcas se levantassem e dessem uma tapa no rabino, como Nicolau certa vez fez em Ario, mas ao menos que não permanecessem sentados naquela reunião assim que fossem proclamados tais blasfêmias. Para que ficasse na consciência das pessoas que ao se retirarem de tal reunião, eles estariam dizendo, nós não concordamos com o que vocês estão dizendo. Mas não, eles tomaram assento e escutaram até o fim a pregação do rabino, como que quem cala, consente. É por isso, essa é a nova tendência e consciência religiosa do século XX. E é um terrível desafio a nós estarmos continuando mantendo a verdadeira mentalidade cristã. Quando alguém sai blasfemando a fé, blasfemando a verdade e os cânones, nós não podemos nos acovardar e ficarmos calados ou apresentarmos aí mansidão. Como vos diz, essa mansidão será fruto de uma pessoa que está morta espiritualmente. Quando tratamos de fé, dizem nossos santos padres, em matéria de diacrises, de equilíbrio, para com jejum e ascese, nós aplicamos a diacrises, do grego a moderação. Mas em matéria de fé, somos como feras. E é nessa perspectiva que nosso Senhor também continuou, cumprindo a profecia. O zelo pela tua casa me consome. E é por isso que não há nenhuma contradição quando em relação à fé nós temos para defender a nossa fé. É claro que aqueles hierarcas desse encontro poderiam, no mínimo, terem se retirado. Nós não estamos nem exigindo que tivessem feito ali defesas e teses sobre a igreja primitiva e sobre toda a ortodoxia. No mínimo, se perguntasse o que estamos fazendo aqui. Qual é de verdade o objetivo desta ninharia, desse circo a respeito de nosso Senhor? Se estamos aqui, estão blasfemando em nossa cara, nosso próprio Mestre Senhor, Deus, Salvador Jesus Cristo, sua própria mãe, que é a nossa mãe, vamos nos retirar? Mas não, tomaram assento e ficaram até o fim. E certamente não responderam a essa pregação como um suposto diálogo ecumênico. Aí mostra que tudo não passa de uma farsa, de uma terrível manipulação para que as pessoas, pouco a pouco, possam achar que isso é o diálogo do amor, que isso seria mansidão, que isso seria ter uma tolerância, que isso seria até uma forma educada de ser, e que isso estaria sendo, inclusive, algo que Deus agradável a Deus e em nome de Deus. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, não nos enganemos. Essa é a base da igreja do anticristo. A base da igreja que irá servir não a Deus, mas já está pronta, já está em ação, já está em curso. Como você sabe, a Comunidade Mundial de Igrejas está aí registrada. Todas as denominações que estão aí fazem parte da igreja do anticristo. É normal que tenhamos tolerância e nos aliemos a tais denominações? É claro que não. É necessário nesse momento ter o zelo de Nicolau, o zelo contrário, o zelo contra todas as heresias, o zelo de Cristo, o zelo dos santos padres. E assim é o que São Nicolau nos ensina hoje a respeito de mansidão e também de zelo. É por isso que a Santa Igreja, a vida de São Nicolau e toda a Santa Igreja nos mostra, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que há uma só fé. E como só uma fé verdadeira, se nós dizemos que somos dessa fé verdadeira, temos que defendê-la. É por isso que a Igreja tem duas mãos. Duas mãos foram dadas à Igreja. Uma, a mão do que nós chamamos de a mão direita. A outra, a mão esquerda. A mão direita, nós guardamos ela para o que nós chamamos de acrivia. Aquilo que é o rigor, a rigorosidade, e usamos essa mão direita para nós tratarmos de que assuntos? Os assuntos relacionados à fé e à doutrina, que precisam ser tratados com rigor, de maneira estrita.
Agora, existe outra mão, a mão esquerda, onde nós trabalhamos o que chamamos de economia. É a mão de suavidade, a mão que faz carinho. E essa mão é utilizada para quando cuidamos dos nossos filhos em questão pastoral. Pois todos nós somos fracos. Eu sou o mais fraco de todos vocês. O mais pecador. Imagine se alguém fosse me tratar sempre com a mão direita. A mão direita é para a matéria de fé. Mas para com nossos pecados, nossas paixões, nossas doenças, todos nós somos muito fracos. Todos nós somos profundamente doentes e enfermos. E nesse momento temos que orar para que nossos pais espirituais tenham discernimento e nos tratem com a mão esquerda, a mão da suavidade, a mão do carinho, para nossos pecados e paixões. E por isso a igreja tendo essas duas mãos, para a matéria de fé, ela utiliza a mão direita da acrivia, o rigor. Para a mão esquerda, a mão da economia, que sempre verá com moderação o caso especial de cada um de maneira pastoral. Porque se nós tratamos as coisas invertidamente, iremos, ao aplicar a vida pastoral, aplicarmos a mão direita, nós vamos quebrar o fiel na hora que dermos as patadas nele. E na hora que nós vamos tratar as coisas em relação à fé, se nós tratamos com a mão esquerda, vamos estar de maneira muito mole, muito tolerante, tratando coisas que requerem rigidez. E esse é o grande desafio do século XX e XXI. Os cristãos ortodoxos já não entendem mais isso. Se afastaram dessa compreensão. Já não possuem mais hierarcas que foram ensinados isso e possuem ensinamento e passam adiante. Uma grande graça que nossa missão, fruto da sucessão de São Filareto de Nova York, que no século XX, no final do século XX, foi um grande iluminar para ter esse discernimento. Tratar com amor, misericórdia e toda a compaixão possível os fiéis enquanto a pastoralidade. Mas enquanto a questão de fé, com a mão direita, com rigor. No século XX, muitos hierarcas se confundem. E como nós viajamos pelos sínodos por aí, mesmo os verdadeiros, mesmo a mentalidade de igrejas ditas mundiais, que estão em comunhão com a comunidade mundial de igrejas, e que portanto são ditas igrejas mundiais e canônicas, quando nós vamos visitar o que acontece nessas paróquias e dioceses, vemos que os fiéis são tratados com mão direita. Isso chama-se farisaísmo. Quando nós vamos tratando a fraqueza dos fiéis, sempre com tapas da mão direita, que é de rigor, que não deveriam estar tratando o fiel dessa maneira, mas para matérias de fé. E quando são chamados a combater a fé, aí aplicam o amor, a misericórdia, a paz e mansidão. Víboras e cobras venenosas, como mesmo disse nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Estão conscientes e enganando as pessoas, utilizando de frouxidão para com os cânones e para com a doutrina, porque trabalham para isso, estudaram para isso e são formados nisso, em charlatanismo canônico e espiritual. Porque qual a explicação? Bem, aí creio que se nós entendêssemos a mente dessas pessoas, nós estaremos aqui do outro lado, mantendo a verdadeira fé. É por isso, meus queridos e amados cristãos ortodoxos, que é necessário entender essas coisas. Quando nós tratamos o nosso fiel de maneira rígida, com a mão direita, sem colocar em xeque a sua debilidade, nós estaremos quebrando o fiel em 2 pedaços ou 1000 pedaços. Mas se nós também tratamos a fé de maneira com a mão esquerda, mole, com economia, onde deveria haver acrivia, nós iremos então abandonar a verdadeira fé. Não conseguiremos defender a fé. E nisso não há nenhum amor, não há nenhuma tolerância plausível, e nem mansidão, e sim uma vida morta espiritualmente. Por isso não há reação. E esse é o desafio do século XX e XXI, que felizmente todos nós temos deparado devido a essas grandes intempéries da luta contra a verdadeira fé. E é por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que esse é o exemplo que São Nicolau nos deixa. Um grande exemplo de coragem, de modelo de regra, é uma regra de fé, ou seja, de fé verdadeira, de cânon, mas também um modelo de mansidão. E nos ensina como ora aplicar a mão direita para aquilo que é a rigidez, como foi na época de Ario. A mão direita venceu a estupidez e as blasfêmias de Ario, disse, cala-te, porque agora chegou a hora de usar não misericórdia para contigo, mas como o assunto é fé, com rigidez, acrivia. Mas no momento, para com seu rebanho, sempre Nicolau agiu com a mão esquerda, agindo de total amor, mansidão e economia. É por isso que esses são os grandes ensinamentos que a festa de Nicolau nos traz no dia de hoje. O maior desses ensinamentos é este: como combinar a mansidão e o zelo de uma maneira que não se contradizem, mas são a própria face da fé na pedra verdadeira, que é a fé ortodoxa, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele disse que quem caísse sobre esta pedra seria feito em pedaços, e sobre quem essa pedra cair seria esmagado, e depois seria dispersado como pó por toda a terra. Assim foi feito com os judeus, e assim também está sendo feito, infelizmente, com até mesmo os ditos auto-intitulados ortodoxos,
que comungam de uma ortodoxia mundial, a qual, infelizmente, trata aquilo que é a mão direita para as coisas que seriam pastorais, são pastorais e deveriam ter o amor e a misericórdia e a mão esquerda. E a mão esquerda, que deviam ser para as coisas pastorais, infelizmente são tratadas para aquilo que é a fé. E por isso há uma grande debilidade naquilo que é onde está a fé. E é por isso que nosso Senhor disse, quando eu voltar, acaso o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Ou seja, a fé verdadeira? Não fé em algo ou em alguma coisa, a fé verdadeira. Essa fé é guardada em pequenos redutos, pequenas ilhas de santidade, como cumprindo o Apocalipse, eis que as estrelas do céu cairiam. Essas estrelas são os bispos, e muitos já caíram, e isso não é difícil hoje perceber. Portanto, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, aprendamos de São Nicolau esta maravilhosa arte de defender o amor pelo rebanho com a mão esquerda, a mão da suavidade, e a fé com a mão do rigor, a mão da rigorosidade para as matérias de cânon de fé. E nisso nós iremos nos seguindo os passos dos Santos Padres, seguindo os passos de São Nicolau, que são nada mais, nada menos que os passos de Cristo. E nisso, através das orações desse santo que tanto é padroeiro dos navegantes, dos viajantes, dos órfãos, das viúvas, dos comerciantes, peçamos a ele que nos deixe faltar o mínimo de pão material para a nossa família, para nossos queridos familiares, nossos filhos, mas acima de tudo que nos dê o zelo pela verdadeira fé e a compaixão pelos nossos irmãos, pelo nosso rebanho, e nisso possamos, nesta vida, por ele ganhar as bem-aventuranças, a qual ele era cheio e pleno, a maior delas a mansidão, e também na vida eterna, sermos dignos de estarmos juntos com ele, a Santíssima Total de Sempre Virgem Maria, e nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, naquilo que é Jerusalém Celeste, para todos sempre. Amém. Felicitações a todos vocês pela essa maravilhosa festa de São Nicolau, arcebispo de Mira e Lícia. Tudo seja para a glória de nosso Deus. Amém.